Hoje eu vou te fazer uma pergunta muito honesta. Você não precisa falar para ninguém a resposta dessa pergunta, mas eu só quero que você seja honesta ou honesto com você mesmo ou você mesma. Você quer ser mais inteligente, mais bonito, bonita, mais saudável, mais rico que outras pessoas? Ou do que você é hoje mesmo? Para você, faria sentido ser extremamente saudável, fitness, belo? Fala aí outras coisas positivas para você, falar vários idiomas, ser milionário ou multimilionário, ter relações prósperas na sua vida. Você quer isso para que você se sinta melhor que os outros? Ou vai continuar fazendo sentido mesmo que todo mundo da sua bolha conquiste este mesmo nível que você? Essa é uma pergunta honesta que eu me faço. Por quê? Existem dois lugares nossos. Existe um lugar que é um lugar que realmente quer o bem de todos e quer que todo mundo fique assim, muito bem, e que quer de verdade, lá do fundo da alma, apenas ter uma vida mais livre, mais leve, mais tranquila. Então, eu quero ser multimilionária não é para ostentar, é porque eu quero a liberdade de fazer o que eu quiser com o meu tempo, ao mesmo tempo que tenho liberdade de escolher amplas possibilidades do que eu vou fazer com o meu tempo. Eu quero ser saudável porque eu realmente quero viver bem com o meu corpo, eu quero me sentir bem dentro do meu corpo. Eu quero envelhecer com saúde. É isso que eu quero. E por isso eu quero tudo isso. Eu quero no meu lar, que o meu lar seja cheio de amor. Eu quero estar bem com a minha família, com a família que eu vou criar daqui para frente, não só minha família ancestral. Eu quero olhar para frente, eu quero olhar para o futuro. Eu quero tudo isso. Mas a gente tem que ser honesto de também olhar para esse ladinho nosso que fica bem escondidinho lá embaixo do tapete, fingindo que não existe, que é a nossa vontadinha de, na verdade, ser um pouco melhor do que os outros. Eu quero tudo isso para olhar para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor e falar: olha, eu sou top, entendeu? Eu estou num nível diferente do resto das pessoas. Então, assim, existe a grande parte que é a realidade, existe essa coisinha ali embaixo do tapete. E o que essa coisinha embaixo do tapete faz a gente fazer? Vou contar para vocês porque eu me observei muito honestamente e reparei. Essa coisinha embaixo do tapete faz com que você não queira dividir com as pessoas e o resto do mundo a sua luz, as suas conquistas, o seu melhor, os seus planos para atingir tudo isso, porque você não quer contar o jogo para as pessoas, porque senão elas vão chegar junto com você. E tem essa partinha escondida que aqui quer ser melhor. E aí a gente coloca a desculpa de não vou falar porque as pessoas têm olho gordo. Então eu não vou mostrar minha luz, não vou mostrar meus passos, porque as pessoas elas vão invejar, vão trazer energia ruim. Então eu nem, sabe aquelas pessoas assim, eu nem posto nada porque as pessoas são muito assim, eu não gosto de falar da minha vida, não sei o que e tal. Enfim, tem muitos motivos pelos quais as pessoas podem não postar nada, mas eu só tô falando desse motivo especificamente, não tô generalizando que todo mundo que não posta pensa assim, não é isso. Mas eu tô falando sobre essa intenção que vem atrás. E eu não tô julgando você ou falando de mim necessariamente, eu tô falando do ser humano em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Ele sempre teve isso, né? Essa vontade de ter o poder. E o poder é o contrário do amor. O poder é a dominação. Você quer estar acima para dominar o restante, para ser a mais. E tem um lado nosso que é o genuíno, né? Que foi esse primeiro exemplo que eu falei. Poxa, eu só quero me sentir bem, eu quero me sentir livre, eu quero ter relações prósperas. E aí, se a gente não olha para essa coisinha que está embaixo do tapete, que é essa vontadinha de ser acima dos outros, a gente vai falar que por medo da inveja, porque as pessoas são muito invejosas por causa disso, isso, daquilo, eu não vou mostrar para as pessoas o meu brilho, porque senão elas vão querer me copiar. Eu não vou contar para elas os segredinhos que eu tô aprendendo, eu não vou contar para elas as mixas e tudo que eu sei, porque tem esse ladinho escondidinho aqui. Aí, se a gente olha para esse ladinho escondidinho aqui, você vê que você pode ser maior que isso. E podendo ser maior que isso, você passa a não fazer dos seus passos um segredo
Eu não tô nem dizendo, gente, eu mesma, assim, às vezes, quando eu quero muito uma coisa, eu não vou falar pra ninguém, até porque muitas vezes eu, por exemplo, eu vou tentar alguma coisa, eu vou fazer algo, e às vezes eu não falo simplesmente porque eu não quero criar expectativa sobre aquilo que eu nem sei a resposta, que não vai influenciar nem ajudar ninguém se eu falar pra pessoa, e só vai fazer com que eu mesma aumente a minha expectativa, porque depois a pessoa vai perguntar: e aí, deu certo ou não deu certo? Então, muitas vezes eu não falo, não tô falando que você tem que falar tudo da sua vida. Eu tô falando sobre uma coisa muito específica, que é o medo da inveja, que na verdade é o medo que o outro te copie, que na verdade é o medo de que as pessoas cheguem lá junto com você e que você não esteja acima, num nível acima de dominação e de poder. Aí quando a gente olha, quando a gente é muito, mas a gente tem que ser muito honesto, porque se a gente não é muito honesto, a gente vai falar: eu não tenho isso, você é o alecrim dourado, eu não tenho isso, nunca senti isso e tal. Mas você só é capaz de não sentir isso depois que você olhou para isso. Mas aí quando você olha para isso, você vai genuinamente no fundo da sua alma e você fala: cara, o que que eu quero? Eu quero que todas as pessoas que eu conheço ao meu redor, todas as pessoas do mundo, e principalmente as da minha bolha, assim, sendo muito sincera, eu quero que, porque é fácil desejar que uma pessoa muito distante, que eu nem conheço, seja milionária, mas eu quero ver você desejar que a sua melhor amiga, que seu amigo, que a pessoa que convive com você cresça de verdade. E aí, quando a gente consegue genuinamente perceber o quanto é bom as pessoas ao nosso redor estarem crescendo e prosperando, quando você começa a perceber que se várias pessoas do meu redor estão crescendo e prosperando e conquistando as coisas, essas conquistas e essa prosperidade está perto de mim. Então, isso não é um motivo para eu me sentir inferior, não é um motivo para eu sentir inveja, é um motivo para eu pensar: tá chegando, gente, essa onda tá perto de mim. Daqui a pouco sou eu, junto. E a gente vai caminhando junto, subindo de nível junto, subindo de nível no sentido, eu tô amando essa palavra, gente, que é a palavra prosperidade. Porque prosperidade não é riqueza financeira, necessariamente. Vem junto. Mas a prosperidade, ela é muito ampla, assim. Ela é você ter uma vida onde você enxerga que as coisas, que o amor não é escasso. Que o amor, que tem amor, sabe? Para dar e vender. Tem amor para todo mundo. E aí, quando a gente começa a reparar nisso, você fala: nossa, eu quero. Se eu subir um degrau, eu quero que todo mundo ao meu redor suba um degrau. E se todo mundo subir um degrau e eu me sentir que eu estou um degrau abaixo, é um ótimo sinal, porque daqui a pouco eu vou subir esse degrau também. E aí, quando a gente consegue ser honesto nesse sentido e olhar para tudo isso com esse lugar assim, bem humano mesmo, de falar: ó, sou sombra e sou luz, aí você consegue abrir mão desse medinho bobo, sabe? Ai, vão copiar as minhas rotinas, vão copiar os meus planos, vão... Não, sabe? Você fala: que bom, sabe? Que bom se você estiver fazendo e estiver te fazendo bem. Porque quanto mais gente feliz eu tiver ao meu redor, mais feliz eu vou ser. Porque a minha felicidade depende do grau de bem-estar das minhas relações. E se as minhas relações estão fluindo, se as pessoas ao meu redor estão felizes, gente verdadeiramente realizada, ela vai te trazer felicidade. Quem que parece feliz e na verdade só traz sofrimento? Gente que só parece feliz, não é feliz. Mas quem é feliz, espalha essa felicidade. Espalha amor, espalha compaixão. Então, assim, eu quero que as pessoas estejam se sentindo bem. O que pessoas realmente prósperas é, de novo, prosperidade. Tem muita gente que tem muito dinheiro no banco e é nojenta, e é escassa, e é mão de vaca, e é egoísta. Eu não estou falando dessas pessoas, estou falando das pessoas prósperas, das pessoas que têm muito mais do que dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, falam isso, né? Então, a pessoa que é próspera de verdade, o que ela vai emanar? O que você vai ter como fruto dessa relação? Você vai ter como fruto dessa relação o sentimento de prosperidade. E aí, automaticamente, se você ainda não é próspero, daqui a pouco chega até você. Então, eu tento me vigiar para perceber quantas vezes nas relações, nas conversas, aquela conversa com a pessoa que você conversa todo dia, ou com algum familiar e tal, você não está ali medindo o quanto de luz, o quanto da minha luz eu vou mostrar para essa pessoa. Eu quero ponderar todo esse vídeo aqui que eu trouxe, espero que você esteja aqui até agora, com feeling. A gente tem que ter feeling, a gente tem
que seguir o nosso coração. Então, assim, é claro que existem situações onde a pessoa, às vezes tem alguém que está numa situação muito fragilizada. E aí, nesse caso, eu acho que convém a gente essa delicadeza, essa sensibilidade de perceber até onde eu mostro a minha luz e tudo mais. Claro que existem doenças psiquiátricas que a gente tem que ponderar, né? Às vezes tem gente que tem questões psiquiátricas que saem um pouquinho do comum, né? Quando a gente fala de doença psiquiátrica, dependendo da doença psiquiátrica, né? Não sei aqui, vou dar um exemplo assim. Tem uma doença psiquiátrica que se chama transtorno narcísico. Nesse tipo de transtorno, se você convive diretamente com uma pessoa que tem esse transtorno, aí é um pouco mais complicado você expor para ela tudo de bom, porque essa pessoa pode ter algum poder ali de te fazer alguma coisa mal ou negativa, ou te manipular, ou se fazer de vítima, para tentar te puxar, porque quem tem esse transtorno, a pessoa, quando ela está se sentindo inferiorizada, ela não consegue fazer esse caminho de investigação interna, porque ela tem tanta vergonha de sentir qualquer coisa sombria, ela tem tanto medo da própria sombra, que ela não olha. E por não olhar, e por se sentir muito sozinha nesse lugar inferior, né, por essa pessoa se sentir muito sozinha nesse lugar inferiorizado, ela tem uma ferramenta automática que a pessoa não percebe que está fazendo, que é o de puxar quem está em cima para baixo, fazer tudo para puxar quem está em cima para baixo. Então, por isso a gente tem que ponderar nesses casos. Vamos tentar olhar para essa sombra, ser toda a nossa luz sem esse medo, mas com essas ponderações. Eu acho que pode ser um bom caminho. O que vocês acham? Bom, comecei o vídeo muito empolgada e muito incisiva. Espero que você tenha ficado aqui até agora para você ter ouvido essas ponderações, mas eu acho que se era para você ter ouvido as ponderações, você ficou. E se não era, não ficou. E é isso, tem que confiar um pouco também, porque não temos o controle de muita coisa nessa vida, né, minha gente? Então é isso, eu deixo aqui. Um grande beijo a vocês e até mais.